Olá, o meu nome é Nelson Viegas. Antes de mais, oro pela vossa vida, para todos aqueles que estão neste momento a assistir, portanto, a esta mensagem. Oro para que Deus vos abençoe, para que Deus guarde o vosso coração, para que esta semente possa cair, portanto, em terra boa, em terra arável. E ainda que eu possa orar, e eu sou responsável neste momento por pregar a palavra, para levar a semente, contudo tu és responsável por fazer com que a semente caia, portanto, em boa terra. A terra é tua, a terra fala do teu coração. Portanto, a maneira como tu recebes esta mensagem, permitires que ela entre no teu coração e que ela venha a dar fruto, só depende, portanto, de ti. Podes efetivamente rejeitar, portanto, a palavra, ou podes, portanto, aceitar e receber a palavra e permitir que ela possa, portanto, transformar a tua vida. Eu oro para que o Senhor guie, portanto, o meu pensamento e para que a sua unção esteja sobre a minha vida, para que eu possa pregar a palavra de Deus, somente isso, pregar a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que ela ensina, que eu acredito que a palavra de Deus tem poder para mudar, portanto, as nossas vidas. Isso é suficiente. Eu quero ser apenas, portanto, o veículo de transmissão, portanto, da palavra, mas oro para que ela chegue bem, portanto, à tua vida e para que te possa abençoar, porque a palavra de Deus tem poder para mudar, portanto, as nossas vidas. Esta é a segunda mensagem, portanto, desta série de mensagens que eu iniciei na semana passada, no domingo passado, sobre um livro, portanto, que eu escrevi, chamado A Nota Promissória. Eu escrevi esse livro durante essencialmente um ano, terminei-o há alguns meses. Resolvi, portanto, colocá-lo online, de forma a que todas as pessoas pudessem aceder a esse livro e de forma a que pudessem ser abençoados, portanto, com aquilo que está escrito, portanto, no livro. Para isso basta entrares no teu browser da internet, escreveres www.anotapromissoria.tk e tens acesso ao livro. Tens também aí, portanto, no site, a primeira mensagem que foi pregada, portanto, sobre a primeira mensagem da série, foi pregada na semana passada, portanto, já está disponível também no site. Tens também, portanto, um audiobook que vai neste momento até ao 15º capítulo, portanto, já está disponível. Podes ouvir, portanto, a mensagem enquanto vais para o trabalho ou ouves no carro e estás a conduzir. Não dá para ler, mas podes efetivamente ouvir, portanto, em audiobook, podes descarregar e, portanto, está tudo ali disponível de forma gratuita para abençoar a tua vida. A primeira mensagem que preguei na semana passada fala sobre, os 5 primeiros capítulos, os 6 primeiros capítulos do livro, mas basicamente está baseado em duas questões fundamentais. Que a primeira é: será que Deus me ama? Onde eu falo, portanto, e ensino sobre a importância do amor de Deus na nossa vida e o facto de Deus verdadeiramente nos amar, mas também, portanto, sobre a parentalidade, sobre o facto de esse amor de Deus para connosco ter feito de nós, portanto, seus filhos, e explico a importância que há, portanto, em ser filho de Deus, e falo também sobre o filho mais importante e mais conhecido de todos os tempos, que é o Filho Jesus, um pouco da sua vida e da maneira como ele se tornou de alguma forma, portanto, semelhante a nós, para que em todas as coisas nos pudesse ajudar no tempo da nossa tribulação, no tempo da nossa tentação. Portanto, Deus te abençoe, seja bem-vindo mais uma vez. A mensagem de hoje é sobre lugares secretos. Este é o 7º capítulo, portanto, do livro. Enquanto na primeira mensagem preguei numa mensagem 6 capítulos, hoje vou fazer ao contrário, portanto, o 7º capítulo é apenas uma mensagem. E chama-se Lugares Secretos. Porquê Lugares Secretos? Antes de mais, tenho de contar um pequeno testemunho da minha vida para explicares o porquê Lugares Secretos e também o porquê, portanto, deste livro e o porquê desta série de mensagens. Mas eu tenho que me remontar ao ano de 2012, onde eu tive um encontro, portanto, com Deus. Nessa altura eu frequentava, portanto, a igreja, era um membro assíduo da igreja, servia como ancião da igreja e tinha também a minha atividade profissional enquanto formador, consultor. E o meu coração estava dividido nessa altura. Eu questionava a mim mesmo, portanto, eu sentia um chamado para a obra, e questionava ao meu coração se efetivamente isso era um chamado de Deus, se eu realmente eu tinha essa vontade. Mas questionava ao meu coração se efetivamente seria uma vontade de Deus, se seria apenas a minha vontade, se eu estaria habilitado, portanto, para trabalhar na obra e, importante também, se eu conseguiria, portanto, viver da obra, subsistir da obra. Portanto, era algo que estava no meu coração. E eu lembro que num dia
Eu estava em minha casa, na sala, orando, louvando a Deus. E como talvez, se calhar, já te aconteceu muitas vezes, tu estás a orar e a louvar e há uma certa secura dentro de ti. Tu não sentes o Espírito, parece que as tuas palavras são vãs. E assim eu estava, portanto, buscando o Senhor, louvando e adorando, falando alto, falando em línguas. Eu estava ali à procura, portanto, de um encontro com Deus e eu sentia, portanto, que nada estava a acontecer. Sentia que as minhas palavras eram ocas. E então o Senhor me levou a ajoelhar-me e eu me ajoelhei. Atenção, o que eu vou dizer não é doutrina, nós podemos buscar o Senhor e ter encontros com Deus de qualquer maneira, mas eu lembro-me que me ajoelhei no chão e depois de estar ajoelhado no chão senti uma compulsão muito grande para ficar deitado. E quando me deitei efetivamente no chão, completamente, portanto, em estado de prostração, então o Senhor veio falar comigo e eu como que senti, portanto, a sua voz dentro do meu coração. E a primeira coisa a primeira voz que eu senti, a primeira fala que eu senti foi algo como: se não te calares, não me consegues ouvir. E é interessante que eu estava buscando o Senhor, eu estava orando para que o Senhor falasse comigo e eu estava de tal forma a falar que eu não estava a dar tempo a Deus para Ele falar ao meu coração, para Ele me responder, portanto, às minhas questões. E eu lembro, conforme estava completamente despojado, senti essa voz no meu coração que dizia: se não te calares, não me podes ouvir. Aquilo foi de tal forma intenso, eu senti de tal maneira que era a voz de Deus a falar ao meu coração, que foi como se as cataratas do Niagara de repente se derramassem sobre mim e continuassem a sair, portanto, pelos meus olhos em forma de choro. Portanto, eu entrei num choro compulsivo, sentindo ali a presença do Senhor sobre mim, e eu chorava compulsivamente, e dava graças a Deus e louvava ao Senhor, como nós costumamos dizer, chorar babi rei. E lembro-me que no meio, portanto, daquele momento todo senti, portanto, uma segunda palavra do Senhor, uma segunda voz do Senhor ao meu coração dizendo: o Evangelho prega-se de joelhos. Ora, foi outra comporta, portanto, de barragem que se abriu também sobre a minha vida naquele momento, e mais choro, mas desta vez não era só choro. Eu tive uma espécie de um vislumbre da minha vida e o significado do que aquelas palavras significavam. Portanto, isto é uma redundância, mas eu percebi naquele momento o significado daquelas palavras de Deus para a minha vida. O Evangelho prega-se de joelhos. Ora, isto tem muito a ver comigo, com a minha natureza, porque durante muitos anos eu fui uma pessoa que sempre me achei o maior. Sempre achei que eu era um tipo fantástico, que eu era um gajo sobrecapacitado, altamente dotado, que eu era o cara. E mesmo na igreja muitas vezes eu achava que eu era o cara, que era entendido no Antigo Testamento, conhecia palavras em grego ou em hebraico, sabia a profundidade de determinados conceitos, explicava e falava bem, era um bom orador. Eu achava que era o cara. E quando Deus me veio dizer: o Evangelho prega-se de joelhos, toda a minha vida passou assim à minha frente, e também o significado mais profundo que Deus tinha para a minha vida. Às vezes Deus dá uma palavra e dentro de nós abre-se como que uma espécie de uma revelação que não precisa de vir com mais palavras, porque tudo se torna claro dentro de mim. O Senhor estava-me a dizer que na pregação do Evangelho não existe glória para o homem. Não existe reconhecimento, portanto, da parte do homem para o próprio homem. Portanto, toda a glória é para Deus. Nós é como se fôssemos relações públicas. Relações públicas nunca fala de si próprio. Se há relações públicas de um bar, de um restaurante, de um hotel, de uma empresa, ou relações públicas nunca fala de si. Fala sempre, portanto, do outro. E pregar o Evangelho prega-se de joelhos no sentido que, para nós, é um ato de humilhação e é um ato de humildade. O foco da nossa pregação não somos nós. A glória não é para nós, a glória é para Deus. E Deus estava-me a dizer: queres pregar o Evangelho? Atenção, não há glória nenhuma para ti, não há honra nenhuma para ti. Portanto, tu vais falar de mim, do meu nome. Portanto, eu sou o foco da pregação, eu, Jesus, sou o foco da pregação. Portanto, não és tu. Não existe nada, portanto, no Evangelho para ti. Portanto, cuidado, como se estivesse a dizer: toma atenção à tua natureza, toma atenção a quem tu és, ou quanto gostas de ti mesmo e gostas de aparecer. Todas aquelas coisas que tinham a ver com a minha velha natureza e que Deus estava ali a pôr diante de mim como que num prato de uma balança. Olha, este és tu. E este és tu comigo. Este és tu a fazer a tua vida, procurando ter reconhecimento, obra, valor, e isto és tu a pregar o Evangelho. Tu a pregar o Evangelho prega-se de joelhos, prega-se em humilhação, prega-se em humildade, sem exaltação, sem procurar ter louros, portanto, e glória para ti mesmo. Naturalmente que aquilo foi um momento tremendo, portanto, para mim, uma espécie de um abrir, portanto, do livro.
E eu depois perguntei ao Senhor, pedi, fala mais, Deus, diz mais coisas. E é interessante que Deus falou mais uma vez ao meu coração, dizendo como que tendo mais coisas para me dizer, mas a frase era, não estás preparado para receber. Portanto, foram 3 coisas. E é muito interessante, eu às vezes quando conto isto, parece que estou a falar do humor de Deus, do sentido de humor de Deus, quando Ele diz, se não te calares, não me podes ouvir. A segunda frase é, o Evangelho prega-se de joelhos. E a terceira expressão de Deus é, não estás preparado ainda para perceber. E então aquilo foi um momento tremendo para mim, foi um momento de comunhão profunda com Deus. Eu não me lembro quanto tempo estive, portanto, ali em choro, humilhação, em adoração, sendo grato por Deus me visitar naquele momento. Mas depois aconteceu um fenómeno interessante, que aquelas coisas que eu ainda não estava preparado para perceber, esta frase, portanto, ficaram no meu coração, portanto, durante algum tempo. E também coisas que eu não percebi sobre o Evangelho prega-se de joelhos, como que vinha associado também a um determinado nível, portanto, de sofrimento que eu sabia que estava associado à pregação, portanto, do Evangelho. E aquilo preocupava-me, haver coisas que eu ainda não estava preparado para receber ou para perceber. E o facto de, associado, portanto, à expressão que o Senhor utilizou, o Evangelho prega-se de joelhos, eu sentir que havia, portanto, algum sofrimento, portanto, associado a esse ato de pregar o Evangelho. Mas passaram-se 2 anos, e eu senti claramente que fiquei mais firme, portanto, no propósito de que eu tinha sido chamado, portanto, para a obra de Deus. Tomei, entretanto, a decisão, informei a minha liderança na igreja, portanto, que iria dedicar-me ao Evangelho, portanto, a tempo inteiro. O meu objetivo era começar de alguma forma. Portanto, o meu objetivo não era trabalhar para a igreja, o objetivo era, eu confesso, era engraçado, era pegarem algum dinheiro, comprar um conjunto de Bíblias e começar a evangelizar as pessoas, o meu bairro, começar de alguma forma, portanto, a trabalhar para Deus, fazendo o serviço da obra, confiando que Deus iria trazer, portanto, o sustento e prover tudo aquilo que eu iria precisar para a minha vida. Entretanto, o caminho foi ligeiramente diferente. A igreja onde eu servia na altura convidou-me, portanto, para ser ministro do Evangelho, ali, como pastor assistente, e então assim, portanto, integrei a estrutura de uma igreja e comecei a servir o Senhor, portanto, dessa maneira. Penso que Deus tem um tempo para todas as coisas, Deus tem as coisas todas controladas e Ele sabe como fazer, e aquele era o tempo, portanto, que Deus tinha para mim naquele momento. E assim foi. Mas, entretanto, passaram 2 anos. Depois estas coisas foram relegadas, portanto, esta minha preocupação sobre as coisas que eu ainda não podia entender, ficaram relegadas para uma espécie de uma pequena gaveta aqui, portanto, na minha mente, e deixaram de me preocupar, a não ser de tempos a tempos, eu recordava-me, portanto, deste evento. E continuei a fazer a minha vida. Na altura eu servia, portanto, como evangelista numa associação cristã, no CMA, Christian Motorcyclist Association, Associação de Motociclistas Cristãos, e fazia o trabalho, portanto, do Senhor evangelizando também o mundo motar. E estávamos, portanto, nesta altura numa conferência, portanto, um encontro nacional dos motares cristãos, portanto, de toda a Europa, e por acaso esse evento celebrava-se naquela altura cá em Portugal, portanto, no Monte Esperança, em Fanhões. E na altura, portanto, eu fazia parte do grupo de louvor, tocava, portanto, viola baixo, e lembro-me, portanto, que era uma sexta-feira, em agosto de 2014, e nós estávamos, portanto, no templo, estávamos a louvar a Deus, tínhamos começado, portanto, o louvor, a reunião não tinha começado nesse dia, tinha começado 1 ou 2 dias antes, mas aquela era uma sexta-feira, portanto, e nós estávamos num momento de louvor, eu estava a tocar baixo, e de repente vem sobre mim, eu começo a chorar, uma sensação que depois eu percebi que era muito semelhante àquela que tinha ocorrido 2 anos antes, e eu estava a tocar e começa a vir uma comoção sobre a minha vida, uma vontade tremenda de chorar, uma comoção tremenda, e eu estava a tocar baixo, eu não conseguia concentrar naquilo que estava a fazer, o choro era de tal forma copiosa, eu tive que poisar, portanto, o baixo. A situação, devo-vos dizer, foi altamente constrangedora, porque estávamos na capela, portanto, do Monte Esperança, cerca de 300 a 400 motares, portanto, a assistir, a palavra ainda não estava a ser ministrada, então estava a banda, o grupo de louvor a tocar, e do outro lado, portanto, os motares todos a louvar e a adorar a Deus, e eu de repente
repente se pôs portanto, o baixo porque não me conseguia conter e sinto, portanto, uma espécie de um chamado, sair do palco em frente àquela toda a gente, deixei de fazer o que estava a fazer, dirigi-me, portanto, para o espaço que separava o estrado, portanto, e as pessoas que estavam, portanto, a louvar, e senti novamente, portanto, um desejo tremendo de me deitar ali no chão, portanto, ficando prostrado, e mais uma vez eu digo, isto não é doutrina, não é nesta posição que nós encontramos Deus, pode ser de qualquer maneira, pode ser andar de bicicleta, de carro, a pé, sentado, não importa, mas comigo aconteceu assim, daquela forma, eu deitei-me no chão prostrado, chorando, ao mesmo tempo completamente embaraçado, porque não via propósito daquilo que estava a acontecer, eu não sabia, portanto, porque que eu estava a ser levado, portanto, àquela posição e naquele ambiente. Eu sabia que as pessoas estavam a olhar para mim, porque 400 pessoas num espaço e de repente um indivíduo faz uma coisa contrária àquilo que todos estão a fazer, chama a atenção sobre si, não era essa a minha atenção, mas eu não conseguia resistir àquele apelo e deitei-me, portanto, ali no chão chorando copiosamente. De repente, passado um pouco, eu sinto alguém do meu lado esquerdo com estas palavras: eu amo-te, tu és meu filho. Tão somente busca-me no teu lugar secreto. Se fores para a direita, eu vou contigo. Se fores para a esquerda, eu vou contigo. As minhas armas e os meus exércitos são teus. Por isso, não temas. Quando eu ouvi aquela voz, era uma voz, não era Deus a falar, era uma pessoa, que eu já vou explicar, mas era uma pessoa com um misto do inglês afrancesado. Quando eu ouvi aquela voz, naturalmente comecei a chorar copiosamente, e eu percebi naquele momento que era uma segunda fase, uma segunda visitação daquilo que tinha acontecido, portanto, há 2 anos atrás, e com algumas coisas, portanto, que me tinham deixado preocupados, coisas que eu ainda não podia perceber, e naquele momento o Senhor estava-me a visitar, trazendo uma outra mensagem, dizer: eu amo-te, tu és meu filho, tão somente busca-me no teu lugar secreto. Se fores para a direita, eu irei contigo. Se fores para a esquerda, eu irei contigo. As minhas armas e os meus exércitos são teus. Por isso, não temas. Foi um momento tremendo. Eu depois continuei ali durante mais algum tempo, depois levantei-me, voltei a integrar o louvor, chorando, continuamente tocado, portanto, pela presença do Senhor. No dia seguinte, no pequeno almoço, depois o louvor continuou, naturalmente, mas no dia seguinte, no pequeno almoço, há um indivíduo que vem ter comigo chamado Sergei Hans. E o Sergei veio ter comigo. O Sergei era um suíço que tinha feito cerca de 4.000 km de mota da Suíça, portanto até Portugal, para vir participar naquele evento. Uma pessoa que eu não conhecia, nunca tinha estado com ele. E o Sergei conta que estava na última fila, portanto na última fila da capela, lá atrás, portanto atrás de toda a gente. E diz que quando me viu sair do palco e descer até cá abaixo, que o seu coração começou a bater tremendamente. O seu coração batia de forma acelerada. E ele sentia o Senhor dizer assim: vai falar com ele. E ele resistia, dizendo: mas vou falar o quê, Senhor? Eu não vou falar o quê? Vou dizer o quê? E ele dizia que o seu coração batia aceleradamente, dizia: vai falar com ele. E ele via que eu desci, que me deitei no chão, e que o seu coração batia aceleradamente, dizendo: vai falar com ele. E ele resistia, dizendo: não sei, mas vou falar o quê? Vou dizer o quê? Até que ele tomou a decisão, saiu, confiou no Senhor, veio, ajoelhou-se então junto de mim, do seu lado esquerdo, dobrou-se, porque eu estava completamente deitado, e então falou estas palavras, portanto, ao meu coração. E ele disse que só na altura em que ele estava a falar as palavras é que ele percebia, portanto, o sentido e o significado daquilo que ele estava a dizer, porque ele não sabia, ele não tinha nada para me dizer, ele não me conhecia, não sabia nada da minha vida, não sabia quem eu era, portanto não tinha nada para me dizer, por isso ele resistia ao Espírito Santo naquele momento. Mas ele cedeu, foi ter comigo, e aquelas palavras saíram, portanto, da boca dele, trazendo esta mensagem para a minha vida. Claro que eu exultei de alegria, fiquei contente, durante uns dias andei que nem um passarinho, alegre pelo Senhor ter falado comigo, pelo Senhor ter confortado o meu coração, pelo Senhor ter dito que me amava, que eu era filho dele, que se eu fosse para a esquerda ele ia comigo, se eu fosse para a direita ele ia comigo, para que as suas armas e os seus exércitos eram meus, e por essa razão, portanto, eu não devia temer, okay? Porque eu tinha andado ali há algum tempo a temer sobre o que se passava, portanto, quais eram as coisas que eu ainda não estava percebido, não estava preparado, portanto, para perceber. Então, durante algum tempo eu andei contente, portanto, por ter sido achado por Deus, portanto, digno de Ele vir ter comigo, portanto, e partilhar esta profecia sobre a minha vida. Passados alguns tempos eu percebi que esta palavra de Deus não era apenas uma palavra de conforto para a minha vida. Não era apenas Deus a visitar-me para dizer: ok, Nelson, tem calma, eu estou contigo, tu és meu filho, portanto, tipo, a acalmar o meu coração. Comecei a estudar esta profecia com algum detalhe e comecei a perceber que esta profecia encerrava em si próprio o meu chamado.
Esta profecia encerrava em si aquilo que eu tinha buscado, ou aquilo que eu estava a buscar ao Senhor há 2 anos, dizer, Senhor, será que eu estou chamado para a obra ou não? Será que eu estou capacitado para fazer o teu trabalho? Será que eu sou realmente alguém que tu possas usar para fazer o teu trabalho? E quando eu recebi aquela profecia, quando eu recebi aquela palavra, eu percebi que ela encerrava, portanto, o meu ministério. Aquilo não era apenas uma palavra de conforto para mim, mas é a palavra de conforto que eu tenho para levar a todos aqueles com quem eu tenho a oportunidade de falar. Este é o meu ministério. O ministério de levar às pessoas a certeza de que somos amados por Deus. Não apenas eu. Todos nós somos amados por Deus. Eu sou amado por Deus, tu és amado por Deus, onde quer que sejas, estejas a ouvir esta mensagem, sejas homem, mulher, criança, idoso, independentemente da tua situação financeira, da tua situação de trabalho, da tua raça, daquilo que tu acredites, do credo, da tua religião, cor de pele, não importa. A mensagem de Deus para a humanidade é esta: eu amo-te. Deus ama-me a mim em particular e ama cada um de nós em particular. E Deus quer que nós sejamos seus filhos. Portanto, o objetivo de Deus, todo o objetivo da cruz, todo o objetivo da vinda, da encarnação de Jesus é para fazer de nós seus filhos. Nós somos sua criação, mas Deus não é contente com o facto de só nós sermos sua criação. Deus é contente com o facto de nós sermos seus filhos. No meu ministério passa por explicar às pessoas como é que cada um de nós pode ser filho de Deus, como é que cada um de nós pode voltar, portanto, à nossa existência primordial, à nossa natureza primordial, porque nós saímos de Deus e é para Deus que nós temos que voltar, não apenas quando morremos, é em vida, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Portanto, este retorno à parentalidade, este retorno à filiação, portanto, faz parte do meu ministério. Eu existo para dizer às pessoas que Deus quer ser nosso Pai e que nós somos chamados para ser seus filhos. E depois diz, se fores para a esquerda eu vou contigo, se fores para a direita eu vou contigo. Eu estive durante algum tempo a pensar o que é que significaria. Foi a parte, portanto, desta profecia que eu mais tempo demorei, portanto, a perceber. Mas, na realidade, o Senhor me levou, portanto, até ao livro de Josué. E quando o Senhor me levou ao livro de Josué, eu pensei, bom, isto deve ser a minha cara, ou deve ser eu a pensar, porque no livro de Josué diz, se não te afastares nem para a direita nem para a esquerda, então eu te irei abençoar. Era esta a promessa que tinha sido dada, portanto, a Josué. E quando eu olhava para a minha profecia, eu dizia, mas isto não tem nada a ver, porque aqui diz, se eu for para a direita ou se eu for para a esquerda. E quando eu continuei a ler portanto, o livro de Josué, então percebi aquilo que o Senhor me estava a dizer. Josué fez campanhas, fez uma campanha à esquerda e fez uma campanha à direita, fez uma campanha a sul e fez uma campanha a norte. E o segredo, portanto, do sucesso das campanhas de Josué estava no seu grau de dependência de Deus. E assim Deus diz exatamente a mesma coisa. Se nós estivermos ligados a Ele, se nós estivermos ligados a Jesus, se nós estivermos enxertados, verdadeiramente enxertados, portanto, na videira verdadeira, se nós formos para a esquerda, Ele vai connosco. Se nós formos para a direita, Ele vai connosco. Portanto, onde nós formos, Deus vai connosco. Porquê? Porque Ele habita dentro de nós. E não é apenas eu. Portanto, esta mensagem não era apenas para mim. Esta mensagem era para todos nós. Era para ti, para cada um de nós, a quem Deus ama, que quer fazer filho. Uma vez sendo filho, o pai responsabiliza-se pela vida dos seus filhos. Não há pai que não se responsabilize pela vida dos seus filhos. Assim faz Deus também connosco. O facto de Ele habitar dentro de nós faz com que, se eu for para a esquerda, Ele vai comigo. Se eu for para a direita, Ele vai comigo. Em tudo aquilo que eu fizer, Ele quer me abençoar. Basta que para isso eu esteja ligado a Ele. Ora, esta mensagem não é só para mim. Esta mensagem é para ti também. E depois o Senhor diz, as minhas armas e os meus exércitos são teus. Portanto, ou seja, tudo aquilo que Deus tem ao dispor, Deus diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e tudo o resto, portanto, nos será acrescentado. Portanto, as armas de Deus estão na sua própria palavra, que é dada a nós. E nós, como filhos dele, temos a autoridade da sua palavra para trazermos à existência todas as coisas que nós precisamos. Em autoridade podemos curar doentes, podemos expulsar demónios, tudo aquilo que Jesus Cristo fazia com a mesma autoridade que está no seu nome, nós também podemos fazer. Porquê? Porque somos feitos seus filhos. Nós temos a autoridade de Deus porque temos o seu nome em nós. Tal como os meus filhos têm o seu apelido em mim, são Viegas como eu sou, têm a autoridade do Pai, assim também nós temos a autoridade de Deus na nossa vida. Porquê? Porque somos seus
filhos, as suas armas e os seus exércitos são nós. Portanto, Deus está ali na nossa guerra espiritual para jogar, portanto, a nosso favor. É como se nós integrássemos, portanto, o time de Deus, Ele é o nosso treinador e as suas armas, as suas estratégias, os seus exércitos estão lá, portanto, a nosso favor. Não apenas para mim, mas para ti. E Deus quer que tu saibas isso. O meu ministério é esse, é explicar. Deus joga do teu lado, Deus está a teu favor porque tu és seu filho. As suas armas e os seus exércitos são tuas também. Aleluia, glória a Deus. Se tu não fores capaz de dizer um glória a Deus com isto, então não sei o que é que te vai mover. E por fim, para acalmar, portanto, o nosso coração, Deus termina dizendo, não temas. Portanto, não existe razão nenhuma para eu temer. Não havia razão nenhuma para eu ter medo das coisas que eu até aquele momento não tinha ainda percebido. Mas eu agora estava a perceber. Eu não tenho que ter medo. Tu não tens que ter medo. Nenhum de nós tem que ter medo. Aliás, deixa-me dizer-te uma coisa. Nós nem devíamos, o medo nem devia fazer parte, portanto, da nossa natureza. Hoje ela cumpre um propósito. Contudo, eu lembro-me que o medo não fazia parte, portanto, do repertório de emoções que o ser humano devia ter. Quando Adão e Eva pecaram no jardim e se esconderam e Jesus chamava por eles e eles disseram, portanto, tive medo. Portanto, eles experimentaram o medo pela primeira vez. Portanto, o medo está associado ao pecado. E nós podemos hoje olhar para o medo como uma espécie de barómetro, uma espécie de termómetro, não é? Uma espécie de indicador. O medo é como a febre. Tu sabes que tens um problema qualquer, que a criança tem os dentes a nascer porque tem febre. Portanto, a febre é um indicador de alguma coisa que não está bem. Então o medo hoje na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Portanto, o medo é um indicador de que alguma coisa não está bem. É um barómetro para a nossa fé, é um barómetro para a nossa confiança, é um barómetro para a nossa fidelidade, é um barómetro para várias coisas. É uma espécie de um indicador, portanto, na nossa vida. Nós não fomos feitos para ter medo. E é isso exatamente que Deus diz à minha vida e diz à tua vida. Não temas. Portanto, esta é a minha mensagem para o povo, é a minha mensagem para o crente, é a minha mensagem para o descrente, é a minha mensagem evangelística, é o meu ministério, eu nasci para fazer isto, esta é a minha mensagem, por isso eu escrevi este livro e tudo está, portanto, todo este contexto, portanto, deste ministério está refletido, portanto, nesse livro. Aleluia. Estou feliz por ter chegado aqui, por ter partilhado, portanto, isto contigo, estas primeiras pessoas que estás a perceber e a compreender o meu ministério e o alcance, portanto, daquilo que é o meu ministério. Portanto, Deus te abençoe por fazeres parte deste grupo restrito de pessoas que agora eu amo, não é? E com quem eu estou a partilhar, portanto, esta mensagem de Deus, portanto, na tua vida. Onde quer que tu estejas, que isto possa ser uma semente poderosa, portanto, na tua vida, de tal forma que possa alterar, mudar o rumo, portanto, da tua direção, para que tu possas ter uma mudança completa, portanto, para Deus, para possas ter uma conversão, portanto, para Deus, baseada naquilo que ouviste neste momento. Portanto, Deus te abençoe. Eu vou orar e continuo a orar pela tua vida para que o Senhor alcance, portanto, o teu coração. Ora, entrando então no tema da mensagem, reparaste que na profecia há ali uma parte em que diz: busca-me no teu lugar secreto. Busca-me no teu lugar secreto. Ora, isto é uma condição que Deus dá à minha vida, que Deus deu à minha vida. Ele começa por dizer: eu amo-te. Isto é incondicional. Deus ama-me e ama-me toda a gente. Okay? Como eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, Ele acrescenta: tu és meu filho. E depois diz: somente busca-me no teu lugar secreto. Ora, é importante nós percebermos o que é isto, portanto, do lugar secreto, como é que eu posso buscar Deus no lugar secreto e o que é que vai, portanto, acontecer, o que é que acontece, portanto, neste lugar secreto. O que é um lugar secreto? E, primeiramente, lugares secretos são lugares de refúgio. São sítios onde nós nos refugiamos, okay? Para recebermos de Deus, para recebermos conforto de Deus, para recebermos graça de Deus. Portanto, é um sítio, seja um lugar de refúgio, é Ele próprio Deus. Deus é o nosso lugar secreto, Deus é o nosso lugar, portanto, de refúgio. Vamos ver nas palavras do salmista algumas passagens, portanto, alguns versículos bíblicos que atestam aquilo que eu estou, portanto, a dizer neste momento. No Salmo 32, verso 7, diz assim: tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, de alegres cânticos e livramento me cercas. Portanto, o lugar secreto, Deus é o nosso lugar secreto, o lugar para onde nós corremos quando estamos em angústia, o lugar para onde nós corremos quando estamos em aflição, o lugar para onde nós corremos quando precisamos de colo, quando precisamos de amparo, quando precisamos de carinho e amor.
Deus é esse lugar secreto. O salmista David, enquanto fugia, portanto, do seu filho que lhe tinha tomado, portanto, o trono, ele dizia: tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia. Porque é natural, por vicissitudes da vida, por dificuldades da vida causadas por morte, separação, desemprego, falta de dinheiro, não importa, existem muitas circunstâncias na nossa vida que nos podem levar à angústia. E quando nós entramos em estados de angústia, a capacidade de fazermos alguma coisa por nós desaparece da nossa vida. É importante que nós não nos angustiemos, é importante que nós não tenhamos sofrimentos de morte. Porquê? Porque os sofrimentos de morte impedem-nos de alcançarmos os resultados e as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Portanto, antes de entrar em lugar de angústia, dirigirmos, portanto, ao lugar secreto que é Deus e encontrar colo, portanto, em Deus. E o salmista continua no Salmo 61, versos 3 e 4, diz assim: pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Deixa-me habitar no teu tabernáculo para sempre. Dá-me abrigo no esconderijo das tuas asas. Tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Quantas vezes nós na vida, os nossos inimigos não atentam contra nós, contra a nossa vida? E nós muitas vezes sentimos uma necessidade, se calhar, de fazer, portanto, guerra aos nossos inimigos. Mas aquilo que a palavra nos diz é para nos buscarmos refúgio, portanto, em Deus. Ela é a torre contra o nosso inimigo. É em Deus que nós conseguimos respostas positivas para com as circunstâncias da nossa vida que muitas vezes tentam nos destronar. Portanto, Deus é o nosso lugar secreto. Ele é o lugar onde nós conseguimos encontrar refúgio. Mas lugares secretos são também lugares de prazer. Não são apenas lugares onde nós nos abrigamos quando as coisas não estão bem. São também lugares onde nós abrigamos quando as coisas estão bem. Quando nós estamos nesse lugar, aliás, qualquer angústia é transformada em alegria, qualquer mal é transformado em bem. Diz assim também o salmista no Salmo 16, versos 8 e 9. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança. E mais um salmo, o Salmo 68, 3, 4, diz assim: mas alegrem-se os justos e se regozijem aonde? Na presença de Deus. Se encham de júbilo, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Já. Aleluia. Exultai diante dele. Portanto, estar em lugares secretos são também, portanto, lugares de alegria. Quando estamos na presença de Deus, sentimos, portanto, uma alegria grande. Portanto, devemos ir para os lugares secretos, devemos buscar Deus no seu lugar secreto. Para quê? Porque aí nós não só encontramos refúgio em momentos de angústia, como também encontramos, portanto, alegria. Agora, lugares secretos são também lugares de oração. E é aqui, portanto, que eu quero ficar um pouco, portanto, convosco. Lugares secretos são lugares de oração, são lugares de adoração, são lugares de comunhão. São lugares de intimidade. Eu falei, portanto, na semana passada, introduzi um vocábulo hebraico, eu utilizei a palavra yada. Yada significa conhecer, mas yada é uma fusão espiritual, emocional, física, portanto, entre duas pessoas. É a mesma expressão, portanto, que é utilizada para a nossa relação íntima com Deus. Deus quer nos conhecer intimamente, Deus quer fazer uma intimidade grande connosco. E repara bem, lugares de intimidade são sempre lugares secretos. Os lugares de intimidade, os lugares de amor, os lugares de afeto, os lugares em que homem e mulher, os lugares onde as pessoas se unem, são lugares secretos, são lugares fechados, são lugares de intimidade. Portanto, o lugar secreto é aquele lugar onde nós podemos ter intimidade profunda com Deus, onde nós podemos derramar o nosso coração, onde nós podemos estar sem temer o julgamento dos homens. E reparem bem, o Senhor diz em Mateus 6,6, nós todos conhecemos, portanto, esta passagem, é ligeiramente anterior, portanto, à oração do Pai Nosso, e nós já vamos à oração do Pai Nosso, mas Mateus 6, capítulo 6, verso 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará
abertamente. Isto é muito interessante. Jesus utiliza esta expressão porquê? Porque ele diz antes para nós não fazermos como fazem os fariseus, para não fazermos como fazem os hipócritas, não é? Como fazem os gentios, que oram, portanto, de forma aberta, perante todo o mundo, cujo seu objetivo não é louvar a Deus, não é glorificar a Deus com as suas orações, mas é chamar a atenção do homem para si próprio. Isto não acontecia apenas, portanto, nos tempos de Jesus, portanto, quando ele estava na Terra. Acontece hoje muitas vezes também, portanto, nas igrejas. Há pessoas, nas nossas igrejas evangélicas, há pessoas que gostam muito, portanto, de orar publicamente, que gostam, através das suas orações longas, como ele diz, pensam que são mais ouvidos, pessoas que não estão a orar a Deus, estão a orar aos homens, estão a manifestar a sua pseudo-espiritualidade para quem ouve, como que se Deus, portanto, ouvisse mais, portanto, a sua oração do que a oração eventualmente feita, portanto, em silêncio. Há pessoas que em espaços públicos oram, portanto, aquilo que não oram em espaços privados. O Senhor nos alerta dizendo, cuidado, tu quando orares, tu quando buscares a Deus, tu quando desejares de Deus, entra, portanto, no teu quarto. É interessante, vamos falar um pouco, vamos despir, portanto, este versículo. Entra no teu quarto. A palavra é tameon. Tameon não significa necessariamente quarto. Nós traduzimos como quarto, mas na realidade tameon, nas casas orientais, portanto, era um lugar interior, portanto, reservado. Podia ser uma cave, mas essencialmente era mais uma despensa, era mais um armazém do que é, portanto, um quarto. Portanto, o conceito não era tanto de quarto de habitação, quarto de dormir, mas era o conceito do armazém, uma espécie de despensa, um lugar onde nós guardamos coisas, portanto, um lugar pouco visitado, um lugar pouco acessível. Portanto, é o quarto. Se tu fores ver literalmente, a palavra tameon significa caixa. Portanto, é como se o Senhor tivesse a dizer, entra na tua caixa e depois repara, fechando a porta, de tal forma que com a porta fechada tu estejas separado, isolado, portanto, do lado de fora. Portanto, entra na tua caixa, entra na tua caixinha, num sítio onde só tu estás, onde só Deus está, e aí tu podes fazer aquilo que tu quiseres, aí podes te derramar diante de Deus, podes ter comunhão com Deus, podes abrir o teu coração diante de Deus, podes receber, portanto, de Deus, de forma que não será julgado, portanto, pelos homens, porque nenhum homem, portanto, está a ver ali. Entra em intimidade, entra em iada com Deus, portanto, dentro da tua caixa. Não deixes a porta aberta, fecha a porta. Portanto, procura um lugar onde tu possas estar a sós com Deus. E diz o seguinte, e teu Pai que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará. Ora, a palavra secreto aqui é cripto. Aqui eu pensava assim, mas será que Deus é secreto? Deus está escondido, está em secreto, escondido, que é isso que nós muitas vezes, portanto, associamos. Contudo, a palavra secreto, quando diz entra no teu quarto, entra na caixa, ok? Quando utiliza depois a palavra secreto, secreto não é a mesma palavra, não tem a ver com escondido. Secreto significa, a palavra para secreto é cripto. Cripto. Portanto, e cripto significa que está encriptado, ou seja, que não está acessível, que não está visível. O que é interessante percebermos aqui é Deus está visível, Deus está, portanto, como diz em Romanos 1, nós podemos perceber Deus em tudo, na sua natureza, na criação, mas é como se Ele estivesse encriptado. Portanto, Ele está à nossa frente. Uma mensagem encriptada é o quê? Utilizava-se isso em tempos de guerra, manda-se uma mensagem numa carta, contudo, existem palavras dentro da carta que, se forem alinhadas de determinada forma, tem uma mensagem escondida lá por trás. Portanto, Ele está visível a toda a gente, mas nem toda a gente o consegue perceber. E para percebermos Deus, portanto, tem que ser em intimidade absoluta. Temos que ser nós e eles fechados dentro da nossa caixa, de forma que ninguém veja, e então aí nós oramos a Deus. E Ele que está em secreto também vê, portanto, e nos recompensa. É como se aquilo que está encriptado, pela maneira como nós o fazemos, porque o fazemos em comunhão, porque o fazemos em estrita relação amorosa, assim Deus, portanto, desvenda as coisas do seu coração para aqueles que o buscam diligentemente. É tão maravilhoso, portanto, este conceito de nós buscarmos Deus, de nós entrarmos em intimidade com Deus, de nós verdadeiramente sermos um com Ele, de nós selarmos, portanto, este casamento espiritual, portanto, que nós selamos com Deus a partir da altura que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal.
Ora, eu agora quero-te falar de duas ou três coisas que são importantes para tu perceberes como é que deve ser esta vida de intimidade com Deus. Nós vamos olhar um pouco, portanto, para a vida de Jesus. Como é que Jesus, portanto, orava? Como é que era a vida de Jesus, portanto, de oração? Eu posso estar enganado, mas o conhecimento que eu tenho do Novo Testamento, aquilo que eu li, aquilo que eu procurei, diz-me que apenas 4 ou 5 vezes Jesus Cristo orou em público. Apenas 4 ou 5 vezes nós encontramos Jesus a orar publicamente. E eu vou passar por estas passagens. Se houver alguém que encontre uma outra passagem, faça o favor de me enviar uma mensagem, pôr um comentário, portanto, na própria mensagem, portanto, para eu corrigir, para eu aprender. Mas ocorrem, portanto, estas. É interessante que Jesus, quando curava, Jesus, quando libertava, Jesus ordenava. Jesus não orava para curar, Jesus ordenava. Jesus falava com o demónio para sair, Jesus dizia à menina para se levantar, dizia ao morto para se levantar, Jesus dava ordens, Jesus expulsava demónios dando ordens, Jesus expulsava doenças dando ordens, Jesus dizia ao coxo, levanta-te e anda. Tudo aquilo que Jesus fazia, enquanto curava e libertava, Jesus dava uma ordem direta. Portanto, ele usava da autoridade que tinha e dizia, sai dele, entra nos porcos, levanta-te e anda, pega na tua maca, abre os olhos. Jesus dava ordens. Portanto, Jesus não orava quando tinha necessidade de, portanto, expulsar um demónio ou de curar um doente. Jesus dava ordens diretas. Contudo, nós vemos alguns momentos em que Jesus publicamente orou. Eu vou ler, portanto, alguns deles, algumas, portanto, das orações públicas. Uma delas nós encontramos, portanto, em Mateus 11, 25 e 26 e Lucas 10, portanto, 21. São mais ou menos a mesma história. Diz assim, naquele tempo falou Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Qual é o momento, portanto, em que Jesus faz esta oração? Jesus faz uma comparação entre ele e João Batista. Ele diz que veio João Batista que não comia nem bebia e diziam que tinha um demónio. E depois vem ele que come e bebe e dizem que é um glutarão, portanto, e que convive com pecadores, portanto, e com publicanos. Portanto, e criticam exatamente, portanto, por isso. Ele diz que viestes, portanto, ver e compara, portanto, aquele povo às crianças e aos meninos, portanto, que brincam na praça. Mas depois ele acrescenta dizendo, comparando João Batista, dizendo que de todos aqueles, portanto, que nasceram de mulher, João Batista é o maior deles todos e que o menor do reino dos céus, portanto, é maior que ele. Isto é uma mensagem muito interessante que eu já tive a oportunidade de pregar, mas não se enquadra aqui, portanto, no âmbito desta mensagem. Mas é interessante, e na sequência disto, não é? Jesus diz que Deus ocultou estas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. E então é neste momento que Jesus está a falar com o Pai, Jesus está a orar ao Pai. Ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E depois um pouco mais à frente, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Portanto, Jesus faz uma oração pública, portanto, a Deus, portanto, diante de toda a gente. Temos depois em João, capítulo 11, versículos 41 e 43, portanto, é o momento, portanto, da ressurreição de Lázaro. Diz assim, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. E agora reparem bem o conceito. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta, Lázaro, vem para fora. Relativamente à morte, Jesus ordenou, Lázaro, vem para fora. Ele não orou para que Lázaro fosse salvo, ou para que Lázaro fosse ressuscitado. Ele orou para que o povo que está à volta percebesse que aquilo que Jesus faz porque está em comunhão com Deus. Faz porque está dependente da vontade de Deus, faz porque está a fazer a vontade de Deus. Por isso ele ora, ele diz, Pai, graças a Deus, eu sei que tu me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus Cristo não fazia orações públicas com o intuito de mostrar a sua espiritualidade, porque ele sabia de onde vinha, quem era, para onde ia e o que é que tinha que fazer. Ele orava em público quando o âmbito da sua oração seria para qualquer coisa, como eu chamo muitas vezes, memória futura. Como ele disse na oração sacerdotal, que já lá vamos, que é uma das orações que ele faz também em público, para que tu te lembres, para que saibas, para que lembres que naquela altura ele disse isto. Portanto, Jesus fazia orações em público com o objetivo de ensinar as pessoas, de evangelizar as pessoas, de trazer às pessoas o sentimento de que ele era o Salvador, o Messias, o Filho, o verdadeiro Filho de Deus. Portanto, ele faz essa oração. Depois
ele então diz: Lázaro vem para fora. Ele não ora para que Deus ressuscite Lázaro. Portanto, ele ora para que as pessoas percebam que ele é o Filho de Deus e que tem poder em si próprio para ressuscitar os mortos. Temos depois em João 12, versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz: já o tenho glorificado, e outra voz o glorificarei, e outra vez o glorificarei. E Jesus acrescenta que esta voz que eles ouviram não é por causa dele, Jesus, mas por causa, portanto, dos seus discípulos. Portanto, mais uma vez, a oração que Jesus faz aqui, uma das poucas, não é? É com o intuito de discipular, portanto, os seus discípulos, okay? De que eles percebam que o seu momento, o momento da sua morte que se está a aproximar, visa glorificar, portanto, o Pai que está nos céus. E por isso ele ora publicamente como forma de ensinar os discípulos para que funcione como memória futura, para que ele, quando for glorificado, eles se lembrem. Jesus fez esta oração, ele disse-nos isto. Depois temos outro momento, e apenas mais dois, que é o momento da oração sacerdotal, o capítulo 17 todo de João, uma oração que Jesus faz a Deus, mas no fundo para mostrar aos discípulos que está a interceder por eles, para que eles saibam que ele e o Pai são um. Então a sua oração é um desejo para que os discípulos sejam um também uns com os outros, para que dessa forma o mundo veja que ele, Jesus, que Deus enviou, portanto Jesus, na união dos discípulos se veja assim o amor de Deus para com a humanidade. Ele faz essa oração dizendo: oro não para que vos tires do mundo, mas para que os livres do mal. Ora dizendo: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, ou seja, esta oração, todo o capítulo 17 de João, é uma oração pública, a maior que Jesus faz a Deus, mas com o intuito de discipular os seus discípulos para que funcione como memória futura. E depois temos a última oração de Jesus Cristo, é a oração, portanto, na cruz, quando ele diz: Pai, Senhor, Senhor, porquê que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Portanto, é a oração final em que Jesus, na cruz, portanto, ora a Deus, e quando ele diz também: Pai, entregue-te o meu Espírito, portanto, em Lucas 23, 46, as outras duas passagens é Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. Aliás, podem ver aqui, portanto, nos slides à volta. Portanto, as orações públicas de Jesus, conforme tu podes ver aqui, são poucas. Portanto, Jesus não... A descrição que nós vemos nos evangelhos... Eu não estou a dizer que Jesus só orou estas vezes. Estou a dizer que os evangelhos relatam estas orações públicas de Jesus Cristo. O Evangelho de João diz que muitas mais coisas Jesus fez e que nem que todos fossem todos escritos, nem todos os livros do mundo podiam conter tudo aquilo que Jesus fez. Portanto, eu não estou a dizer que Jesus não orou mais vezes, estou a dizer que os evangelhos tiveram cuidado de registar estas orações públicas de Jesus. E como vemos, elas são poucas e cumpriam com um objetivo, portanto, de discipular, de funcionar como memória futura para coisas que efetivamente, portanto, Deus iria fazer na vida daquelas pessoas, de forma que eles se lembrassem que Jesus tinha feito aquela oração. Amém? Entretanto, nós vemos que Jesus orava. Jesus continuamente, portanto, orava. Ou ele orava no deserto, ou ele orava no monte. Jesus inicia o seu ministério com 40 dias de oração. Não apenas oração e jejum, em privado. Só ele, Deus, os anjos podem servir, não é? E o diabo pode tentar. 40 dias em segredo, em silêncio. Ele foi para o monte quando precisou de orar para os seus discípulos. Antes de escolher os discípulos, ele esteve, portanto, a noite toda no monte a orar. Continuamente, antes de caminhar sobre as águas, ele esteve no monte, portanto, a orar. Continuamente, ele se refugiava das multidões para ir orar. No Getsemane, ele orou, portanto, até às lágrimas. Ou seja, Jesus fazia poucas orações públicas a Deus, contudo, tinha uma vida perfeita de oração a Deus em privado. Nós hoje vemos muitas vezes o contrário, pessoas que fazem muitas orações públicas e poucas, portanto, em privado. Portanto, o objetivo de Deus é que nós o busquemos no seu lugar secreto, de tal forma que nós possamos aprender dele, de tal forma que nós possamos receber dele, de tal forma que nós possamos ter uma comunhão que nós em público não temos. E se eu pegar novamente na palavra yada e pensar que ela representa uma função ou uma fusão emocional, mas também física, porque a mesma expressão que é usada para conhecer Deus é a mesma expressão que é usada quando o homem conhece a mulher. Adão conheceu Eva, José não conheceu Maria até que ela tivesse Jesus. Portanto, a expressão significa relações sexuais. Isto não se faz em público. Os momentos de intimidade são em privado. A abertura do coração do marido para a mulher é em privado, é no seu lugar mais íntimo, no lugar da sua mais íntima comunhão, é quando os corações se abrem. E é assim exatamente com Deus. É no nosso lugar de maior intimidade, é no lugar onde o nosso arrependimento pode ser mais sincero, é no lugar onde a gente sabe que podemos dizer aquilo que queremos, podemos confessar a nossa mais profunda falta ou demonstrar o nosso maior amor, porque sabemos que somos só nós e Deus.
O mundo não está ali para nos julgar. É no momento de maior intimidade, é quando são os momentos também de maior sinceridade com Deus. E é isso que Deus quer de nós. Por isso Ele diz, entra na tua caixa, fecha a porta. E Deus que está em secreto, encriptado, okay? Que te vê de forma encriptada, Ele vai te abençoar publicamente. Portanto, Deus revela o segredo do seu coração quando nós o buscamos diligentemente e criamos em nós uma vida de oração que nos permite estar, portanto, em intimidade com Deus. Isso não significa que tu não o possas fazer no teu carro. Pode ser o teu lugar secreto com a porta fechada. Quando tu viajas, podes ter intimidade com Deus. Eu, por exemplo, eu gosto de pegar os meus auscultadores e sair caminhando e louvando a Deus pelo meio da rua. Eu faço isso muitas vezes, são os meus momentos de intimidade com Deus. Pego nas sapatilhas, meto os auriculares, estou a ouvir uma canção, ou estou a ouvir as minhas próprias mensagens, ou estou a ouvir a Bíblia e saio por aí caminhando, andando, louvando a Deus, aleluia, falando, derramando o meu coração diante de Deus. É o meu quarto, é o meu lugar secreto onde mais ninguém me vê. Ninguém percebe que aquele indivíduo que anda ali pela rua está a orar e a louvar e a buscar a Deus. Já a minha mulher fecha-se no seu quarto, num sítio especial que ela tem dentro da casa, e é ali que ela se derrama diante de Deus. Não importa. É um lugar secreto onde só tu e Deus, onde só estás tu e Deus, onde ninguém te interrompe, onde tu podes estar derramado, onde tu podes fazer as maiores loucuras de amor, podes saltar, correr e fazer aquilo que o teu coração chama para fazer ou clama por fazer para com Deus. E é interessante, o próprio Jesus, portanto, nos ensina a orar. E eu não vou descascar aqui a oração do Pai Nosso, mas quero apenas, portanto, relembrar um aspecto, portanto, importante da oração, portanto, do Pai Nosso lá em Mateus 6. Ele diz assim, ele começa assim, Pai Nosso que estás no céu. E a oração continua, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então ela continua por aí fora, perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira que nós perdoamos quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, por aí fora. Mas o que eu quero que tu te centres é no início. Como é que ela começa com Pai Nosso? É importante que tu percebas que o princípio, portanto, da nossa oração, o princípio da nossa comunhão para com Deus, o princípio do nosso relacionamento para com Deus, está baseado neste princípio, também neste fenómeno, que é o facto de nós sermos filhos. Nós dirigimos-nos a Deus na posição de filho, porque nós tratamos Deus por Pai. É muito interessante, se tu lês o Antigo Testamento, percebes que raros são os momentos em que Deus se apresenta como Pai. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Esta relação paternal entre Israel e Deus, portanto, não é comum, portanto, Deus apresentar-se como Pai. Contudo, através da vinda de Jesus Cristo, Filipe perguntava, mostra-nos o Pai, e ele dizia, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus, eu e o Pai somos um. Jesus é a face visível de Deus. Nunca ninguém viu Deus, portanto a face visível de Deus, a personificação de Deus das nossas vidas é através da pessoa de Jesus. E Ele nos ensina a orar, começando a nossa oração como Pai. E aí, o que Ele quer dizer não é apenas uma lógica semântica ou uma regra que é começar a oração como Pai. Não. É começar a oração na posição de filho. Deus quer que nós nos dirijamos a Ele, Deus quer que nós comuniquemos com Ele, Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, não na posição de servo, não na posição de escravo, não na posição de cativo, nem na posição de liberto. Deus quer que nós tenhamos com Ele a partir da posição de filho. E nós que somos pais, percebemos o que é que isso significa, a comunhão que nós temos com os nossos filhos, quando os educamos, quando brincamos, quando ensinamos, quando fazemos o que quer que fazemos, quando fazemos as parvoíces todas que fazemos. Há um grau de intimidade, há um grau de relacionamento que não existe entre a relação que tu tens, por exemplo, com o teu patrão, por muito boa que ele seja, com o teu chefe, com o teu amigo. Pai, Deus quer que nós nos relacionemos com Ele a partir da posição de filho. Porque através da adoção que Jesus Cristo trouxe para com Deus, que nos tornou filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós relacionamos com Deus a partir da posição de filho. Isso é muito importante, não apenas filho, mas filho amado.
Como ele diz no início da profecia, eu amo-te, assim Deus nos ama, tu és meu filho. Portanto, o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus é a partir da posição de filho. E é interessante quando tu entras no teu lugar secreto, quando tu buscares Deus para a tua intimidade, quando tu buscares Deus para o teu relacionamento, quando tu buscares Deus para adorar, quando tu buscares Deus para servir, quando tu buscares Deus para te arrepender, tu entras nessa posição diante de Deus, okay? Através da tua posição de filho. O livro de Hebreus diz que Jesus nos abriu um caminho vivo, único e permanente, portanto, até Deus, através do seu corpo, que é o véu, que foi rasgado quando Ele morreu na cruz. Nós somos agora convidados a entrar com ousadia na presença de Deus. Porquê que nós somos convidados a entrar com ousadia? Porque entramos na posição de filho. Só o filho é que entra com ousadia na posição, portanto, na presença de Deus, porque entra na presença do Pai. O servo entra com reverência, nós entramos com alegria, aleluia, nós entramos com ousadia, nós somos chamados a ter ousadia, a ter coragem de entrar, portanto, na presença de Deus. Porquê? Porque entramos na posição de filho. Jesus Cristo, que é o Filho por excelência, o primogênito de uma imensidão de irmãos, nos ensina a nós, como que tivesse a dizer Nelson, Paulo, Pedro, João, Maria, Filipe, entra na presença do teu Pai na condição de filho. Isto é fundamental para estar na presença de Deus. E eu quero terminar esta mensagem, Lugares Secretos, introduzindo-te um outro tema sobre a tua presença na presença de Deus. Já sabemos que lugares secretos são lugares de refúgio, okay? São lugares de alegria, mas são também lugares de profunda comunhão e intimidade com Deus, tal como Jesus, portanto, nos declara em Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus em secreto, e Ele que está em secreto, portanto, te vê e recompensará publicamente. Mas também a nossa presença, portanto, na presença de Deus, neste lugar fechado com Deus, também é como estarmos na oficina do artífice. Sabes que o apóstolo Paulo diz que nós somos uma obra em progresso. Portanto, ele diz não que eu seja perfeito, mas esqueço das coisas que ficam para trás, prossigo para a frente em direção ao alvo. Nós somos completos, porque a obra de Jesus Cristo está consumada. Portanto, nós somos completos, ok? Portanto, a obra está consumada, mas nós caminhamos, portanto, em processo de santidade, em processo de desenvolvimento, em processo de crescimento, e somos aperfeiçoados aonde? Nas mãos do artífice. Nós somos aperfeiçoados aonde? Nas mãos de Deus. Quando é que Deus pode trabalhar a nossa vida? Quando é que Deus pode trabalhar o nosso coração? Quando é que Deus pode moldar-nos como se fôssemos um barro, portanto, nas mãos do artífice? É quando nós nos deleitamos, é quando nós nos amolecemos diante de Deus, quando nos amolecemos na presença de Deus. Aí então nós somos moldados por Ele. A obra que está em curso, a obra que está em progresso, é feita quando nós estamos em intimidade com Deus. Repara bem, diz assim em Efésios 2,10, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Mesmo as boas obras das quais nós somos chamados a andar, foi Deus que previamente as preparou para que nós andássemos nela. Mas repara bem, diz que somos feitura sua. Na realidade, a palavra feitura, trabalho das suas mãos, é assim, ou então um poema, que significa trabalho das suas mãos. Nós somos feitura sua, nós somos feitos por Deus para as boas obras. Portanto, nós não somos frutos do acaso, nós não somos uma produção em série, nós não somos uma fornada, nós somos feitura das suas mãos, nós somos feitos um a um. Portanto, Deus nos conhece em todo o detalhe, porque Ele nos fez, portanto, com as obras das suas mãos. E nós continuamos todos os dias, desde o nosso processo de conversão, a sermos trabalhados por Deus e a deixar Deus trabalhar na nossa vida, cada vez que nós estamos em comunhão íntima com Deus. E diz ainda mais, um pouco mais à frente, Efésios 4, 2 capítulos à frente, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, ou seja, nós estamos num processo de aprimoração, nós estamos num processo de crescimento, nós estamos num processo de transformação cujo molde é Jesus Cristo, a figura de identidade é Jesus Cristo, o tipo, o protótipo é Jesus Cristo. E então nós vimos sendo trabalhados, nós estamos a ser construídos, estamos a ser edificados de tal forma que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, ao estado
modo de homem feito, e aqui, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O ato de Deus estar a trabalhar na nossa vida é de forma a que nós nos identificamos mais com Cristo, que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E sendo parecido com Cristo no seu ato de amor, de entrega, de obediência, de compaixão, de amor. Portanto, em tudo isto nós somos chamados a ser cada vez mais parecidos com Cristo. Mas nós somos uma obra em progresso. Nós somos uma obra em trabalho. Nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. E a forma que nós o conseguimos é nos momentos mais profundos de intimidade com Deus. É quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, quando nós nos derramamos diante de Deus, quando nós nos arrependemos diante de Deus. Então Deus fala ao nosso coração e nesse momento nós permitimos Deus trabalhar na nossa vida. É quando Ele mostra, portanto, as nossas falhas, as quais nós até já sabemos. É quando Ele nos explica porque é que aquilo tem que ser retirado da nossa vida. Às vezes dói, às vezes é como que um cinzel, portanto, a bater na rocha do nosso coração, mas para nos purificar, para nos santificar, para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, para nos elevar à estatura, portanto, de Cristo. Portanto, quando o Senhor disse à minha vida, Nelson, tão somente busca-me no teu lugar secreto, okay? Deus está-me a dizer para ter intimidade com Ele, está-me a dizer para aprender dEle, está-me a dizer para namorar com Ele, para caminhar com Ele, para conversar com Ele, para me refugiar nele. Quando os meus inimigos atentam contra mim, Ele é a minha rocha firme, Ele é a minha torre, nele está a vingança, nele está o pagamento. Portanto, Deus me chama a ter comunhão com Ele, Ele cuida da minha vida. Portanto, Ele me ensina nos meus lugares secretos. É ali que Ele me instrui, é ali que Ele me ajuda a crescer, é ali que Ele me ajuda a ir mais longe. Cada um de nós deve procurar esse lugar secreto da sua vida. Cada um de nós deve procurar um momento em que pode ter intimidade com Deus para deixar Deus trabalhar, portanto, no nosso coração. Alguns de nós seremos mais rápidos a fazê-los, outros seremos mais lentos a fazê-los, mas façamo-lo. Alguns de nós já criamos esse hábito de intimidade com Deus, outros ainda estamos, portanto, a trabalhar para o fazer. A minha mensagem aqui, o meu papel aqui é dizer-te, faz isso, busca um lugar de intimidade com Deus, arranja, portanto, o teu lugar onde tu possas ser, tu e Deus, completamente nus, tal como estávamos, portanto, no Jardim do Éden, sem nada escondido, portanto, tudo patente, e permitir Deus moldar, portanto, a nossa vida, permitirmos amar Deus, sermos amados de Deus, ser ensinados de Deus, deixar Deus, portanto, trabalhar completamente na nossa vida, de tal forma que fiquemos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Portanto, eu só quero dizer que te amo tremendamente, que não podia estar mais contente, não podia estar a fazer algo mais agradável ou mais feliz do que aquilo que estou a fazer, portanto, no dia de hoje, abençoar a tua vida, abençoar a minha vida com esta palavra. Eu não deixo de ouvir aquilo que prego, não deixo de ser edificado com aquilo que anuncio. Eu próprio sou edificado com a palavra de Deus, portanto, que prega a tua vida. Eu oro para que Deus te abençoe, oro para que o Senhor cure o teu coração, oro para que se estás doente e enfermo, em nome de Jesus, seja curado neste momento. A bênção do Senhor é sobre a tua vida neste momento. Eu oro para que sejas curado, eu oro para que sejas liberto, eu oro para que encontres paz, eu oro para que encontres conforto, eu oro para tudo aquilo que tu buscas de Deus, tu encontres neste momento. Eu abençoo a tua vida. E se neste momento tu queres ter um encontro pessoal com Jesus, se o Espírito Santo está a falar ao teu coração dizendo eu quero este Deus na minha vida, se tu ainda não entregaste o teu coração a Jesus, se tu ainda não aceitaste Jesus como teu Salvador pessoal, eu quero dizer em 2 ou 3 palavras como é que tu o podes fazer. Primeiro, sabe que Jesus Cristo é Deus, Ele encarnou, ok? Ele é o Filho, portanto, que nasceu de virgem, nasceu, portanto, na terra, morreu pelos nossos pecados. Porquê? Porque nós somos pecadores. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós nos desviamos de Deus, todos nós, portanto, temos contas a ajustar com Deus. E o salário dessas contas, portanto, é a nossa morte. É o castigo, portanto, não é um castigo de Deus sobre a nossa vida, é o castigo que nós trouxemos, portanto, à nossa própria vida por rebelião, portanto, para com Deus. Mas Jesus Cristo veio pagar esse preço, Ele veio morrer, Ele veio sofrer, portanto, essa afronta, Ele veio morrer na cruz. Ele pegou nos teus pecados, pegou na dívida que tu tinhas para com Deus, meteu em cima dele, foi para a cruz. Ao ser cravado Ele próprio na cruz, Ele cravou o teu pecado e o meu naquela cruz. Ele passou uma nota promissória à tua vida. É como se tivesse passado um cheque a dizer, está aqui um cheque para pagar toda a tua dívida. Eu já paguei, está aqui a prova, este é o recibo, ok? Tu agora vais a Deus, mostras o recibo e dizes, Senhor Jesus Cristo já pagou. Como é que tu fazes isso? Aceitando Jesus Cristo como teu Salvador pessoal, reconhecendo que és pecador e que aceitas Jesus Cristo na tua vida. E eu te convido a fechar os olhos neste momento, enquanto eu oro por ti e abençoo a tua vida. E se quiseres, repete esta oração comigo e vais ser abençoado e o Senhor vai transformar completamente a tua vida. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e faz esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que sem ti nada sou. Eu reconheço que tu, Deus, enviaste o teu Filho amado porque muito me amas e porque me queres fazer teu filho para morrer por mim naquela cruz
do Calvário. Eu reconheço que Jesus Cristo, ao morrer por mim na cruz do Calvário, pagou todos os meus pecados. E ao pagar todos os meus pecados, eu reconheço que fui posto em conformidade contigo. Eu aceito Jesus Cristo na minha vida como o meu Senhor e como o meu Salvador. Eu me comprometo a entregar a minha vida a Ti, a Deus, e a viver de acordo com a Tua vontade para a minha vida. Em nome de Jesus. Se tu tomaste esta decisão hoje de aceitar Jesus como teu Salvador pessoal, eu não sei onde é que estás a ver, mas recomendo que procures ou manda-me uma mensagem e eu ajudar-te de alguma forma, mas procura uma igreja perto de ti, vai falar com o pastor, diz que tomaste uma decisão de aceitar Jesus Cristo como teu Salvador pessoal e ele vai-te ajudar, vai-te discipular, vai-te ajudar no teu crescimento cristão, na fé e com certeza, portanto, vai ser uma bênção na tua vida. Deus te abençoe. Não te esqueças, no próximo domingo, estamos cá com a terceira mensagem da série A Nota Promissória. Até lá, portanto, visita o site, ouve, portanto, o audiobook, lê, portanto, o próprio livro e também, portanto, já terás provavelmente disponível lá nesta mensagem também para tornares a ouvir. Portanto, partilha com os teus amigos, partilha com as pessoas que conheces e seja abençoado. Portanto, em nome de Jesus, se eu não me calar, vou ficar aqui o dia inteiro, portanto, a falar contigo. Deus te abençoe. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power to God.